Outra característica importante na federação é que quando surge um Estado federal, os membros da federação eles deixam de ser Estados soberanos. Para a gente entender melhor essa característica, a gente tem que se lembrar do que aconteceu com os Estados Unidos. Tá? Existiam 13 colônias da Inglaterra na América. Essas 13 colônias conquistaram a sua independência e, por conta disso, se tornaram Estados soberanos. Então, havia 13 Estados soberanos na América do Norte. Né? Eles perceberam que se eles ficassem isolados como Estados soberanos, eles não seriam fortes o suficiente para combater o seu inimigo comum, que era o Reino Unido. Então, o que eles fizeram? Eles se agruparam primeiro em uma confederação. Na confederação é uma estrutura em que eu mantenho a minha condição de Estado soberano e há uma cooperação entre os países para determinadas finalidades, mas eles viram que isso ainda não era eficiente. Então resolveram criar uma federação. Quando foi criada a federação, surgiram os Estados Unidos da América do Norte. Daí, todos eles se formaram em um país. Isso aconteceu até que houve uma disputa entre o norte liberal e o sul conservador, escravocrata, que queria manter a escravidão e o norte não queria, que o norte via, na verdade, os negros como, não era que eram bonzinhos, como o mercado consumidor, a escravidão não dá certo com o capitalismo. Tá? A verdade é essa. E aí o que fizeram? Olha, vamos libertar os escravos, os negros. E ficou aquela confusão, resultado, guerra de secessão. O que o Sul dizia? O Sul falava, olha, nós éramos 13 colônias, nos tornamos independentes, então nós queremos nos separar dos Estados Unidos. O Norte falou, não, vocês não podem, porque agora nós somos um único país, vocês não são mais soberanos. Aquelas antigas 13 colônias não são mais soberanas, a partir do momento que se criou a federação. Então, a disputa foi travada na guerra e o Norte venceu. Como o Norte venceu, prevaleceu a tese, mesmo que seja na bala, de que não dá para dissolver uma federação. Tá? Uma vez criada, aquele Estado que foi criado deixou de ser soberano. No caso do Brasil, é difícil a gente perceber isso se você olhar para a formação do Brasil. Tá? O Brasil já era um país unitário, tá? Desde o início, desde a sua criação. Tá? Quando Dom Pedro I declara a independência do Brasil, o Brasil nasce como um Estado unitário. Tá? E aí, só na proclamação da República é que o Brasil se tornou uma federação, tá? Chamado Estados Unidos do Brasil. Bom, então, a base jurídica para a formação de uma federação é uma Constituição. Tá? A base jurídica para a formação de uma confederação é um tratado internacional. Então, são coisas completamente diferentes. Então, na federação, eu tenho Estados-membros que eles são autônomos, mas eles não são independentes. A autonomia é para legislar, para administrar, mas a independência, a soberania, só quem tem é a União, representando a nação toda, certo? Bom, essa federação, então, ela vai fazer uma distribuição de competências. Para não dar confusão, quem vai fazer o quê? Como nós temos 3 estruturas de poder, no caso do Brasil, né? Mas no caso geral, né? Nós temos pelo menos duas estruturas de poder, União e Estados, certo? Em nível nacional e outro em nível regional. Eu tenho que definir o que cada um vai fazer, certo? No caso do Brasil, nós temos lá competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, certo? Quem vai definir isso? A Constituição. A Constituição vai definir, no nosso caso, por exemplo, nós temos lá o artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição, que estabelecem competência. Existem outras regras de competência também, tá? Mas, basicamente,
Essas regras de competência são sobre a organização do Estado brasileiro. Estão lá na Constituição, certo? Ah, então, gente, é isso. Sobre essa repartição de competências, o que vai definir isso? A gente vê muito pela lógica. Quando vocês forem estudar lá no direito constitucional, vocês vão ver que essa repartição de competências, ela vai pela... Há uma lógica nisso. Qual é a lógica? A lógica é a predominância de interesse. Tem coisas que são nitidamente de interesse nacional. Eu quero regular a economia, eu quero controlar o abastecimento de mercadorias. Isso é coisa, intervenção no domínio econômico. Quem faz isso é a União. É um poder nacional que faz isso. Tá? Agora, eu quero falar sobre horário de funcionamento do comércio. Isso é uma coisa de interesse local. Então, quem vai tratar disso é o município. Está lá no artigo 30, inciso 1 da Constituição. Legislar sobre assunto de interesse local. Tá? Eu quero, por exemplo, tem algumas regras lá, por exemplo, sobre legislar sobre estacionamento de shopping center. De vez em quando aparece uma lei estadual sobre isso. Isso dá voto para o deputado, né? Só que legislar sobre estacionamento do shopping, aquela área está na rua ou está dentro do terreno do shopping? Dentro do terreno do shopping. Se está dentro do terreno do shopping, isso é matéria de direito de propriedade. Aí você vai olhar lá o artigo 22 da Constituição, lá vai dizer que legislar sobre direito civil é competência da União. Se é competência da União, só uma lei federal pode tratar do assunto e não uma lei estadual. Então, a regra de repartição de competências, ela não cria uma hierarquia de normas. Por exemplo, se houver um conflito entre a lei federal e lei estadual, ou lei federal e lei municipal, qual que prevalece? Depende da regra de competência. Aí a gente vai olhar qual é a entidade federativa que tem competência firmada na Constituição para tratar daquele assunto. Tá? Se for uma matéria de interesse local, por exemplo, quem tem competência para legislar sobre o assunto é o município e não a União. Então a lei municipal vai prevalecer porque a lei federal é inconstitucional. Ela tratou de um assunto que não era de competência dela. Então a competência, ela não estabelece uma hierarquia entre os entes federativos. Na federação, os 3 entes federativos, eles são iguais. Tá? O que eu tenho é uma repartição de competências, um vai fazer mais do que outros, certo? Então, basicamente é isso. A gente teve uma discussão bem recente agora, por conta da pandemia, no Supremo Tribunal Federal. Tá? Na ação direta de inconstitucionalidade número 6341, foi julgada uma liminar nessa ADIM, tá? No dia 15 de abril de 2020. Foi discutido o que, na verdade? A ADIM foi ajuizada, a DI foi ajuizada em face de uma medida provisória, a medida provisória 926 de 2020, e ela estabelece regras sobre o combate à pandemia, certo? E ali uma série de medidas. O que o STF decidiu? O STF decidiu, na liminar, que as medidas adotadas pelo governo, do governo federal, pela medida provisória, elas não afastam a competência concorrente dos estados. Tá? Então, os estados-membros, eles têm, embora o texto fale em competência concorrente, na verdade é competência comum sobre saúde pública. Tá? Então, a saúde pública, ela aparece no artigo 23 da Constituição. O artigo 23 diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela saúde pública. Então, como a gente está falando de um assunto que é de saúde pública, então todos os entes federativos têm competência, não só a União pode ditar regras. Essa medida fortaleceu o Pacto Federativo, tá? Só que, por outro lado, essa medida enfraquece
o combate à pandemia. Tá? Imagina o seguinte, o governo federal estabelece regras de isolamento social, tudo mais. Aí nós estamos aqui em Linhares. O prefeito de Linhares, ele, como o próprio STF falou, ele tem autonomia para definir, que o município de Linhares tem autonomia para decidir. Aí o prefeito aqui emite um decreto estabelecendo uma série de regras sobre isolamento social, ou então libera geral. Não, aqui a economia precisa girar e nós vamos liberar o comércio. Ou não, ele tranca tudo, fecha. Só que eu tenho um município vizinho, que é Soretama, que vamos considerar que muitas pessoas que moram em Soretama trabalham em Linhares, ou o contrário, né? Ou em Rio Bananal também. Vamos supor que os municípios vizinhos, no entorno de Linhares, resolvam não fazer o isolamento social e liberar geral o comércio. Isso vai afetar Linhares ou não vai? Isso vai afetar o estado do Espírito Santo ou não vai? As pessoas podem circular para outros estados e aí a pandemia se espalha, certo? Então, deve haver, embora eu tenha a federação, deve haver uma coordenação entre os entes federados, tá? União, Estado, Distrito Federal e municípios, para que o combate seja efetivo. Se uma pessoa pegar e ela ficar circulando por aí, a doença se espalha. Tá? Tem um texto bem bacana, eu já indiquei para vocês, que é do Harari, sobre a batalha contra o coronavírus. Ele está disponível no site da Amazon, tá? De graça. Tá? Vocês podem baixa o aplicativo da Amazon, e baixa no celular de vocês, podem ler, é um textinho pequeno, acho que são 30 páginas, uma coisa assim. E ele está lá como livro, é um artigo na verdade, né? E está lá bonitinho, vocês baixem, vão ler, muito bacana ele falando sobre a pandemia. É um texto de qualidade, é um autor que é consagrado no mundo todo. Tá? Vale a pena. Então, gente, são essas considerações que eu tinha a fazer sobre a federação. Tá bom? Um forte abraço para vocês, bons estudos.